Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou advogado, internacionalista, fotógrafo e um amante de política e de história. E hoje eu estou aqui para falar com vocês no terceiro vídeo em que eu explico sobre o conflito Israel-Palestina. Lembrando que essa é uma sequência serial, ou seja, é importante que você tenha visto os dois primeiros vídeos para entender sobre o que vai tratar o tema de hoje. Então eu vou deixar o card aqui do lado, se você ainda não assistiu, vá lá para o primeiro episódio, porque desde o primeiro episódio eu trato de conceitos importantes para explicar essa questão. Tá ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que diz respeito ao neocolonialismo e o imperialismo europeu no final do século XIX e as importâncias que isso teve no conflito de Israel-Palestina. Então, ali pelo final do século XIX, as grandes potências europeias, elas faziam um neocolonialismo em países da África e da Ásia. Então, a região onde hoje se situa Israel-Palestina, a região do Oriente Médio de um modo geral, ela era dominada e ocupada pelo Império Otomano. O Império Otomano, no começo do século XX, com as diversas crises que foram acontecendo, os atritos entre os países, eclodiu em 1914 a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano, nessa Primeira Guerra, ele estava ao lado das potências centrais, que foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial, pela Grã-Bretanha, pela França. Ou seja, as potências que foram derrotadas, elas perderam os seus territórios, elas perderam os locais onde elas colonizavam, onde elas tinham essa ocupação. E a região da Palestina, que era ocupada até então pelo Império Otomano, passou a ser tutelada por outros países. No caso específico da Palestina, estabeleceu-se o Mandato Britânico da Palestina. O que era isso? Era basicamente a Liga das Nações, que era o órgão que deu origem ao que hoje é a ONU. A Liga das Nações, ela atribuiu um mandato para o Reino Unido para tutelar a região ali do Oriente Médio. Então, esse mandato britânico da Palestina fazia com que houvesse tropas ocupando aquela região e a administração da região fosse feita pela Grã-Bretanha. O problema é que essa administração foi feita de uma forma ruim, de uma forma desastrosa. Em 1917, foi proclamada a Declaração de Balfour. Nessa Declaração de Balfour, o Reino Unido prometia concentrar esforços para a criação de um lar nacional judeu, localizado ali naquela região. Então, aquela porção territorial que era dominada por árabes, por palestinos, começou a receber um grande influxo de judeus vindo de outras partes do mundo, incentivados, em grande medida, pelo Reino Unido. Aquele grande influxo de pessoas começou a gerar nos árabes, nos palestinos, um certo temor de que eles fossem perder as suas terras, porque começaram a chegar muitos judeus. Isso começou a gerar algumas tensões, alguns atritos ali que não foram bem administrados pela Grã-Bretanha. Então, em 1929, acontece um episódio que é bastante importante quando a gente fala do conflito Israel-Palestina, que foi o massacre de Hebrom. Eu citei nos vídeos anteriores uma cidade que tem grande importância religiosa para ambas as religiões, tanto para o judaísmo quanto para o islamismo, que é a cidade de Hebrom, que hoje fica localizada na Cisjordânia, um pouco ao sul de Jerusalém. Então, em 1929, começaram a surgir rumores, boatos falsos de que judeus iriam depredar, iriam danificar vários importantes monumentos para os templos, as mesquitas que ficavam em Jerusalém. Além disso, havia rumores de que esses judeus iriam também invadir casas e iriam matar árabes. Isso tudo era especulação. Nada disso realmente aconteceu. Para a gente ver aí que as fake news elas já acontecem há muito tempo. E como uma consequência desses rumores falsos, os palestinos então se organizaram e fizeram um verdadeiro massacre, matando dezenas de judeus em Hebrom. Então
foram assassinados, casas foram invadidas, diversos judeus foram assassinados e outras centenas foram efetivamente agredidos. Aquilo ali gerou uma instabilidade muito grande na região. E o Reino Unido chegou à conclusão que ele não tinha como garantir a segurança dos judeus que ali moravam. Então, o Reino Unido promoveu a retirada dos judeus daquela região. Ao mesmo tempo em que, pouco tempo antes, tinha sido incentivada a migração de judeus para aquela mesma localidade. Então, e a partir dali, começou a haver uma grande desconfiança mútua entre judeus e israelenses. Mas foi um desastre tão grande, foi uma vergonha tão grande para o Reino Unido, que aquilo tenha acontecido no mandato britânico da Palestina, que o Reino Unido decidiu se retirar dali, retirar suas tropas e também promover a retirada dos judeus daquela região. Então, esse episódio ajudou muito a fortalecer esse clima de tensão, de atrito, de desconfiança entre os povos, o que não facilitava em nada a convivência pacífica entre eles. Antes do mandato britânico da Palestina, obviamente, já havia alguns judeus que moravam na região, haviam os árabes, e ainda que essa convivência ela não fosse verdadeiramente, não fosse 100% pacífica, vamos colocar assim, eles conseguiam coexistir de uma maneira relativamente pacífica. As coisas realmente começaram a ficar ruins a partir do final da Primeira Guerra Mundial, com o mandato britânico da Palestina e com esse incentivo de migração em grande volume de judeus para aquela região. Na década de 30, acontece um outro episódio, dessa vez na Europa, e que esse episódio também tem grande impacto na criação do Estado de Israel. Na final da década de 20, início da década de 30, quem está no poder na Alemanha é o Partido Nazista, Hitler como seu grande líder. E como a gente bem sabe, durante esse período, durante a década de 30, começou a haver uma perseguição e o extermínio de judeus pela Alemanha. Ao longo, então, em 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial, que ocorre até 1944. Durante esse período aconteceu o Holocausto, um dos períodos mais tenebrosos, mais terríveis e mais vergonhosos da história da humanidade, em que milhões e milhões de judeus são exterminados em campos de concentração, em campos de extermínio, são perseguidos, são deslocados, e aquilo provocou um trauma na memória coletiva mundial, mas principalmente europeia, de grandes proporções. Ao final da Primeira Guerra, que acaba em 1944, em 1945 é fundada a ONU, sendo a substituta da Liga das Nações. O objetivo da ONU, naquele contexto, era prevenir que outras guerras de grandes proporções voltassem a ocorrer no mundo. E no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, ganha muita força o sionismo, que foi o que eu expliquei o conceito lá no primeiro vídeo. O sionismo era esse movimento político que advogava a necessidade da criação de um Estado judeu, a criação de um Estado para os judeus. E com o que tinha acabado de acontecer, com o extermínio e a perseguição de judeus por uma grande parte da Europa, o que aconteceu é que esse movimento ganhou muita força, especialmente entre as potências vencedoras, os aliados, vencedores na Primeira Guerra Mundial. Então, ganhando força o discurso do sionismo, decidiu-se então que seria importante a criação do Estado de Israel, um Estado para o povo judeu. Então, em 1947, é apresentado na ONU o Plano de Partição da Palestina. E nesse plano, a ONU, por meio dos seus órgãos principais, apresentou uma proposta de divisão daquele território, em que uma parte seria destinada à criação do Estado palestino e a outra parte destinada ao Estado de Israel. O que acontece é que esse plano, essa proposta de partição da Palestina, foi considerada injusta pelos palestinos, que então não aceitaram. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver agora na tela, o mapa de como era a proposta da ONU em 1947 para a partição da Palestina. Então vocês podem ver aqui pelo mapa que vocês estão vendo nesse momento, que
aproximadamente 56% de todo aquele território, que engloba onde hoje fica o Estado de Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia, 56% desse território ficaria para a criação do Estado de Israel. E cerca de 43% seria destinado ao futuro Estado palestino. E a cidade de Jerusalém, de acordo com esse plano, como é uma cidade sagrada tanto para o judaísmo quanto para a religião muçulmana, ela seria então administrada por uma organização internacional. A própria ONU faria uma administração neutra daquela região, daquela cidade de Jerusalém, que não pertenceria nem a Israel e nem a Palestina. Só que esse plano, essa proposta, foi considerada injusta pelos palestinos que não a aceitaram. Então, em 1948, o Estado de Israel declara a sua independência. É considerada a fundação do Estado de Israel. E aí é o ponto de partida, o principal ponto de divergência que ocasiona o que hoje é o conflito Israel-Palestina, que eu vou tratar com vocês no próximo vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você pode achar, que você acredite que pode se beneficiar desse tema. Se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder as notificações para os próximos vídeos. Te vejo na próxima.